Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo Eletrônica para Todos. Hoje eu queria falar com vocês de um projeto que eu estou começando, tá? Na verdade eu já tinha comentado com vocês há um período atrás e agora realmente eu estou começando esse projeto. Quando eu comprei, já alguns meses atrás, quando eu comprei a minha impressora, a NET, eu comentei com vocês que eu queria depois fazer um clone dessa impressora. Tá? Então, o projeto que eu estou começando hoje é exatamente, não é bem um clone da impressora, tá? Ou seja, o projeto eu estou chamando de projeto Dolly, tá? Mas tá mais para Frankenstein do que para Dolly, porque assim, a minha ideia é buscar na internet o que eu considero de melhor de cada uma das impressoras que tem aí no mercado, tá? E trazer isso para essa impressora que eu estou montando. Existe aí vários vídeos na internet, tá? Até um desafio lançado aí de você fabricar a sua própria impressora, fazer uma impressora caseira. Pois bem, a minha ideia é fazer uma impressora caseira, só que um pouco diferente. A maioria das pessoas usaram madeira, usaram aqueles trilhos de gaveta para fazer a impressora. Tá? Eu não quero seguir por esse caminho. Tá? Eu acho que a madeira ela é inflamável, o trilho de gaveta pode ser interessante, mas eu acho que ele não é muito preciso. Tá? Então a minha ideia é tentar fazer uma impressora de baixo custo, o mais barato possível, seguindo todos os conceitos de qualidade e de segurança que eu prezo. Tá? E além disso, fazer um approach diferente. Tá? Então a minha ideia é exatamente buscar o que tem aí no mercado, olhar cada uma dessas impressoras que estão sendo vendidas por aí e ver o que eu consigo trazer para esse meu Frankenstein. Né? Então eu já comecei a imprimir algumas peças. Tá? Isso aqui é uma base que é utilizada na Prusa, tá? Naquela Prusa I2. Tá? Eu peguei como base, como modelo, um projeto que está no Thingiverse que eu achei bastante interessante, tá? Que é um projeto que você pode imprimir as suas próprias peças e em vez de você usar madeira é mais maleável, eu vou utilizar barras de ferro, aquela rosca infinita, justamente para dar firmeza à peça. Tá? Então eu já imprimi, por exemplo, essa aqui é a parte de trás. Tá? Esse aqui não ficou muito legal, esse aqui você vê que está bem empenado, mas como é um primeiro protótipo, tá? Esse aqui ele vai ficar mais ou menos assim, tá? E o motor vai ficar aqui embaixo. Então, ao longo dos vídeos, eu vou mostrando aqui para vocês o avanço dessa impressora. Tá? A ideia é fazer uma impressora baixo custo, mais barato possível, com materiais que todos possam encontrar aí no mercado, contendo os dispositivos de segurança que eu prezo bastante e seguindo um approach diferente. Tá? Em vez de usar madeira, usar trilho de gaveta, seguir um approach um pouco diferente, mas garantindo a qualidade. Tá? Então, eu vou mostrar, até mostrando agora aqui uma foto, tá? Do modelo que eu estou seguindo. Estou seguindo um modelo base. E em cima desse modelo eu vou começar a fazer uma série de melhorias, vou começar a trazer uma série de peças de outras impressoras para adaptar nessa impressora e o final vai ser, espero que seja um ótimo resultado. Tá? Daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês já o eixo Y, mais ou menos como ele está ficando. Tá? E nos próximos vídeos, a cada vídeo eu vou mostrando mais avanços da Dolly. Pessoal, aqui mostrando a montagem aqui do eixo Y, tá? Então, como vocês podem ver, isso aqui é a estrutura do eixo Y. Aqui eu já começo a imprimir a estrutura do eixo Z, tá? E aqui vai ser o eixo X, tá? Ali na pontinha, no meio, já é onde vai segurar o motor. Tá? Como vocês estão vendo aqui que as barras não estão cortadas. Eu não vou cortar por enquanto as barras, por quê?
porque eu estou esperando que as guias lineares cheguem, tá? E que aquela rosca do eixo Z também chegue. Tá? Lembrando, pessoal, que assim, comparando com a ANET, a mesa da ANET, ela tem mais ou menos uns 22 centímetros. É um quadrado de 22 centímetros. Eu vou fazer uma mesa de 32 centímetros por 32 centímetros. E eu vou colocar o eixo Z com 50 centímetros. Ou seja, eu estou fazendo uma impressora muito maior. E a minha ideia é, como eu falei para vocês, tentar pegar ideias de todas as impressoras, tá? ANET, Prusa, CR10, e por aí vai, tá? E trazer isso para essa impressora, tá? Então, a partir do momento que eu tiver mais peças, eu vou começar a cortar essas barras, tá? E aí eu vou começar a mostrar para vocês também o custo, tá? Então, para que vocês tenham uma ideia em termos de custo, tá? Essa peça aqui me custou em plástico mais ou menos uns R$5. Essas peças aqui me custaram mais ou menos R$1 cada pecinha. Essa rosca infinita, cada uma delas está me custando mais ou menos uns R$5. Então, com uma rosca dessa infinita, eu consigo fazer várias peças. Então, a impressora ela vai sair baixo custo, ela vai sair barata. À medida que eu tenha, por exemplo, já partes dessa impressora pronta, por exemplo, o frame do eixo Y, pronto. Aí eu vou mostrar para vocês o valor disso. O frame do eixo Z, pronto. O valor disso. O valor das peças e o total. Pessoal, então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Novos vídeos virão, minha ideia é, se possível, né? Isso aí vai depender um pouco porque tem peças que estão para chegar. Hoje eu consegui comprar a rosca infinita, então eu já consigo avançar algumas coisas, mas tem muitas peças como as guias lineares, a barra de rosca, né? Que vai fazer o eixo X ainda não chegou e por aí vai. Então, à medida que esse material for chegando, eu vou fazendo novos vídeos. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscrevam no canal, comentem, sugiram. Olha, eu achei isso aqui poderia ser interessante, isso aqui poderia agregar. E é isso que eu quero fazer nesse projeto, ou seja, juntar uma série do que eu considero de melhor nessas impressoras de mercado e trazer isso para uma impressora só. Um grande abraço, pessoal!